Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 186 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 12 e 13 do segundo livro dos Reis e o capítulo 24 do segundo livro das Crônicas. Vamos à leitura? Segundo Reis, capítulo 12, o reinado de Joás de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e que os sacerdotes reparem os estragos do templo, sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes disse: por que vocês não estão reparando os estragos do templo? Agora, pois, não recebam mais dinheiro dos seus conhecidos, mas entreguem-no para a reparação dos estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar à direita de quem estava da casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos construtores que reparavam a casa do Senhor, e também aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que era trazido à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor, ficava para os sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas de que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor e no palácio real, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que fica na descida para Sila. Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram, e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 13. O reinado de Jeoacás de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias.
Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles. E também o poste da deusa Aserá permaneceu em Samaria. Do exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Jeoacás, a tudo o que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás, a tudo o que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e a morte de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram um homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Guerra entre Israel e Síria. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24. O reinado de Joás de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa.
Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Thalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice, tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Zacarias é morto pelo rei. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azerá e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: o Senhor verá isto e o retribuirá. O juízo de Deus sobre Joás. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.